Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre algumas alterações que a gente pode encontrar no eletrocardiograma, né? Algumas específicas, ainda tem muitas outras para a gente conversar, mas nesse vídeo eu vou falar de algumas específicas, tá? Bom, vamos começar aqui então. A primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre isquemia e lesão, tá? Isquemia e lesão apresentam sim alterações eletrocardiográficas, né? E a gente precisa saber identificá-las, né? Então, quando eu penso em isquemia, o que que a isquemia vai gerar? Normalmente, a isquemia ela gera uma diferença, né, de potencial, vamos dizer assim, entre as áreas que não estão com a isquemia e a área que está com a isquemia, né? A gente tem que pensar que o coração ele é um sincício eletrofisiológico, né? Então, ele vai ter despolarização no miocárdio o tempo inteiro. Uma área que esteja com isquemia, nesse caso, ela vai ter uma alteração da polaridade daquela membrana, e essa alteração de polaridade da membrana acaba, sim, por gerar uma lesão, né? Pode gerar uma lesão nesse miocárdio, e também gerar o que a gente chama de fluxo de lesão, né? Esse fluxo de lesão nada mais é do que o gradiente de eletricidade, né? O gradiente elétrico que foi gerado entre uma área sem isquemia e uma área com isquemia, né? Lembrando que isquemia ela é um quadro transitório, né? Mas quando ela acaba gerando uma lesão, a gente vai ter essa possibilidade, né? E aí, quando a gente pensa em lesão, a gente está pensando no eletrocardiograma em mudanças do segmento ST, né? Então, o segmento ST, ele muda por quê? Justamente por conta desse fluxo de lesão, né? O fluxo de lesão gerado, ele vai de um ponto até outro, e essa passagem dele de um ponto até outro acaba gerando ou um supradesnivelamento ou um infradesnivelamento do segmento ST, né? Então, quando a gente pensa num supra de ST, a gente está pensando numa lesão subepicárdica, né? Ou seja, uma lesão transmural, igual está sendo demonstrada aqui nesse ponto aqui, olha, na letra B, a gente tem uma lesão transmural, tá? E aí, nessa lesão transmural, olha, a gente tem um fluxo, né, de lesão que acaba gerando um supradesnivelamento de ST, por exemplo, em V5, tá? É igual está demonstrado aqui. E quando a gente tem um infradesnivelamento, né, do ST, significa então que esse fluxo de lesão, ele está indo no sentido contrário. Em V5 aqui a gente vai observar um infra de ST, quando eu penso então num infarto ou numa lesão subendocárdica, né? Então uma lesão subendocárdica é aquela que não pega a parede inteira, e aí esse fluxo de lesão vai de dentro do miocárdio para dentro da câmara. No caso aqui do transmural, ele vai da câmara para fora, né, para o epicárdio. Então a gente consegue observar o supra de ST, tá? Isso seria em casos de lesão. A isquemia pode gerar lesão, mas a isquemia por si só, ela vai ser representada no ECG pelas alterações de onda T, né? E que alterações que são essas que podem acontecer? São alterações, por exemplo, fazendo com que a onda T fique negativa, simétrica e pontiaguda. A gente sabe que a onda T normalmente no ECG ela vai ser assimétrica, ela vai seguir, né, a polaridade do QRS, né? E aqui nesse caso ela fica negativa, simétrica e pontiaguda, se for principalmente relacionada a uma isquemia transmural. Tá? Então, a isquemia transmural, que é essa que acontece então em toda a parede, ela vai gerar essa alteração de onda T. Se a onda T ficar positiva, mas estiver simétrica e pontiaguda, a gente está falando então de uma isquemia subendocárdica, isso pensando em alterações da onda T, né? Quando a gente vai pensar em ECG, a gente tem uma possibilidade de identificação no ECG da topografia daquela lesão, daquela isquemia ou daquela necrose que a gente está observando. Se a gente olhar para a parede anterior, né, o que que a gente usa para olhar para a parede anterior? As derivações pré-cordiais. Então, de V1 até V6, você está olhando, então, parede anterior, tá? E normalmente, né, e pensando na anatomia mais comum de se encontrar, a gente está pensando, então, na descendente anterior, né, que seria a coronária descendente anterior, que está relacionado com essa área. Se você tem uma oclusão da coronária descendente anterior, aí você vai observar, então, alterações pré-cordiais, tá? Você vai ver lá no ECG alterações nas derivações pré-cordiais, tá? Uma, duas ou três alterações, por exemplo, ali dentro do ECG, nas pré-cordiais. Quando eu falo de parede lateral, eu vou pensar nas derivações D1, AVL, V5 e V6, principalmente a parede lateral esquerda, tá? E essa parede lateral esquerda aí, a gente vai pensar então no acometimento da circunflexa, que seria um ramo ali, né, do tronco que gera a descendente anterior e a circunflexa, ou seja, a coronária esquerda, tá? Então a gente tem essa possibilidade também de avaliação dessas derivações. Quando a gente pensa na parede inferior, as derivações são D2, D3 e AVF,
que seria relacionado ali à coronária direita. Lembrando que essa topografia aqui, se a gente encontrar alterações espelhadas, ou seja, alterações inversas, a gente pode pensar em alterações na parte contralateral, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma alteração em V1, V3, que seria ali, por exemplo, um infra de ST em V1 e V3, eu posso pensar que tem, né, uma necrose, tem um supra de ST na parede posterior ou na parede contralateral, tá? Então, a gente pode observar no ECG dessa forma também, por isso que a gente não tem derivação que observa necessariamente a parede posterior, porque não precisa. Você vai observar o que está aparecendo de espelhamento ali, o que está aparecendo de contrário, para você poder fazer sua avaliação, né? Beleza. Essa aqui, olha, é uma imagem, então, de isquemia grave da parede anterior, né? Aqui eu tenho as derivações pré-cordiais, né? E nas derivações pré-cordiais, o que que eu vou observar? Olha, em V2 eu tenho uma onda T negativa, pontiaguda e simétrica, o que se repete em V3, V4, V5 e V6, né? Então, nessas derivações todas aqui, está demonstrando para a gente que tem uma isquemia grave da parede anterior. Com certeza, essa isquemia aqui, ela é transmural, né? Ela é subepicárdica porque ela está fazendo com que a onda T fique negativa, né? E essa alteração ela vai demonstrar para a gente a presença de isquemia, tá? Quando a gente tem necrose, então, quais alterações que a gente vai observar, né? A necrose, ela acaba fazendo com que o miocárdio perca a sua capacidade de despolarização. E quando ele perde capacidade de despolarização, o que a gente vai perceber mesmo é a alteração do complexo QRS, que está relacionado com a despolarização dos ventrículos, né? Então, o que que a gente pode ter, né? A gente pode ter desaparecimento da onda R e, de forma reflexa, a gente pode ter um aumento da onda R em V1 e V2, né? Quando a gente está falando, então, de uma necrose na parede posterior, tá? Que foi aquilo que eu tinha comentado anteriormente com vocês. Eu posso ter a onda QS ou a onda Q patológica. Para eu definir, né, que aquela onda Q que eu estou olhando é uma onda Q patológica, eu tenho alguns critérios. Então, ela pode, né, ou um ou outro, né? Ela pode durar pelo menos 40 milissegundos, né, que seria um quadradinho, né, 1 milímetro, ser pelo menos 25% do QRS normal, que dura ali cerca de 3 quadradinhos, né? Mais ou menos, até 0,11 segundos, 0,11 segundos, né? E a QS negativa também já seria suficiente para a gente pensar, então, numa onda Q patológica, tá? Lembrando que necrose é uma lesão irreversível, né? Então, diferente da isquemia, que é reversível, a necrose é uma lesão irreversível, por isso que ela tem essa alteração mais drástica, né, no ECG, tá? E ela normalmente ele vai estar presente, então, no infarto agudo do miocárdio. Se você tiver um infarto de VD, ou seja, um infarto de ventrículo direito, você vai poder utilizar as derivações V3R e V4R, que seriam, então, contralaterais, né? Aquelas derivações de V3 e V4, né? E a gente coloca do lado direito, né? Para poder saber se tem realmente alteração de VD, tá? Aqui é uma imagem mostrando, então, alterações na despolarização e repolarização, né? Nessa primeira parte aqui, olha, eu vou ter, então, um infarto anterior com ondas Q, né? Então, o que que eu vou observar, né? Para olhar a parede anterior, eu vou olhar D1, né? Então, D1 é importante da gente olhar. AVL é muito importante da gente olhar, né? V5, V6, tá? Então, se eu observar aqui, olha, eu vou observar que em D1 eu tenho um supra de ST, né? Em AVL, outro supra de ST, né? V2, V4 e V6 também apresentam supradesnivelamento de ST. Isso aí é um indicativo muito forte aí de infarto, né? Em infarto com supra de ST, que seria relacionado ao infarto transmural, né? Ou seja, subepicárdico, né? Outras alterações aqui, né, que a gente pode observar, por exemplo, aqui embaixo, né? Seria um infarto da parede inferior, né? Então, na parede inferior, eu vou ter que observar a VF, D2 e D3. Então, em D2, olha, supradesnivelamento, em D3, supradesnivelamento também, da mesma forma, né? E em AVS também, em AVF também é a mesma coisa, tá? Então, a gente olha essa questão topográfica também e observa essas alterações que podem aparecer, né? Pensando na cronologia, então, que eu posso observar ali no ECG, né? Essa cronologia ela pode ser hiperaguda, aguda ou crônica, né? Quando eu penso numa cronologia hiperaguda, né? Ou seja, uma pessoa que está num quadro hiperagudo, ele vai ter provavelmente o R preservado, tá? O supra de ST e a onda T positiva. E aí eu tenho cerca de 6 horas para revascularizar esse paciente. Quando ele está num quadro agudo, seria a presença de QS ou Q patológica, um supra de ST e um T negativo, tá? E aí a presença desses quadros, né, ele vai fazer com que eu tenha ali na minha cabeça a ideia de revascularizar esse paciente até a terceira semana
né, desse desenvolvimento de quadro, tá? Ele já está até a terceira semana ali de desenvolvimento do quadro. Quando está crônico, né, o quadro crônico, tem presença também ou de QS ou de Q patológico, supra de ST, T negativo, e aí eu vou ter mais de 3 semanas para revascularizar. Eu tenho que fazer o diferencial aqui entre esses dois quadros, né? Bom, beleza. Falamos então de algumas alterações importantes, vamos passar para falar de pericárdio e pericardite, né, que também vai gerar alterações de ECG. O pericárdio, né, ele vai ser então essa capa fibrosa, né, que vai recobrir o coração, né, e ele é dividido em pericárdio visceral, folheto visceral e folheto parietal. Quando eu penso no folheto visceral do pericárdio, né, eu estou pensando em um tecido bem delgado, muito celular, né, com a estrutura bem fininha. E quando eu penso no pericárdio, né, no folheto parietal, aí eu já estou pensando, então, num folheto mais duro, mais fibroso e acelular, ok? Essas são as características aí que eu posso encontrar do pericárdio, tá? Função principal, proteger o coração, proteger mecanicamente o coração contra o atrito, né, de outras estruturas e dele mesmo nas outras estruturas, e também garante a complacência cardíaca. E isso vai ser extremamente importante para a gente entender as complicações da pericardite, que a gente vai falar mais para frente, né? Então, a pericardite seria inflamação desse pericárdio, né? Ela pode ser causada depois de um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, lúpus, pode ser por uma iatrogenia, né? Em situações principalmente relacionadas à hemodiálise, né? A quimioterapia, a radioterapia, principalmente, tá? E o principal fator, o principal foco aqui da gente nesse ponto vai ser a pericardite viral, que ela é mais comum, né? É uma doença autolimitada, como qualquer condição viral, tá? Tem uma duração cerca de 10 a 14 dias, no máximo, não vai passar disso, tá? É um quadro que geralmente não altera a frequência cardíaca, não altera a pressão arterial, tá? E pode ter, e aí vai ser patognomônico, vai ter ali o atrito pericárdico na hora da ausculta cardíaca. Então, você vai perceber esse atrito pericárdico, tá? Gerado ali pelo atrito mesmo ali dos folhetos do pericárdio, tá? O paciente vai apresentar dor torácica, normalmente é uma dor localizada, o que já vai fazer com que essa dor seja atípica para a gente, né? Quando você pensa em dor torácica, dor precordial, né? Ela pode irradiar principalmente para o trapézio, o que faz a gente fazer um diferencial muito grande entre a irradiação da dor da pericardite para a dor do infarto agudo do miocárdio, né? Que não vai irradiar para o trapézio, no caso aqui da pericardite, você vai ter essa irradiação para o trapézio. É uma dor que piora na inspiração, né? E a gente vai ver por que, basicamente, isso aqui acontece. Piora no decúbito e melhora na posição sentada, tá? Então, essa é a característica aí dessa dor de pericardite, né? Quando eu estou na suspeita de pericardite, então eu vou fazer alguns exames. Vou fazer, né, um hemograma, o PCR-VHS, que é um marcador de inflamação, para ver se tem inflamação de fato, marcador de necrose, né, então a troponina e o CKMB, até para o estadiamento, né, o ECG, né, e aí no ECG eu posso ter, né, a presença de infra do segmento PR, né, e de supra de ST em derivações não contíguas, ou seja, derivações que não demonstram a mesma parede apresentando supra de ST. E isso, para mim, vai ser muito importante na hora de olhar o ECG, porque se eu olho isso e vejo que são em derivações não contíguas, significa que tem uma extensão muito grande do coração que está sendo afetado por aquele quadro, né? E aí isso é suspeita, isso sugere para mim a pericardite, tá? Isso não vai sugerir um infarto de grandes proporções, porque provavelmente o paciente nem sobreviveria nesses quadros, tá? E além disso, eu posso fazer o raio-x de tórax, né? E o ecocardiograma para diagnóstico diferencial. Essa imagem aqui do lado seria de um ecocardiograma demonstrando aqui um derrame pericárdico, né? Então, a presença do derrame pericárdico aqui para a gente, olha, ela é muito, muito, muito sugestiva, né, de pericardite, né? Porque você tem um acúmulo ali do líquido que fica entre os folhetos parietal e visceral do pericárdio, e aí isso acaba aparecendo aqui para a gente no ecocardiograma, tá? Então, é muito bom para o diagnóstico aqui esse exame, né? Então, o diagnóstico da pericardite, ele deve ter, né, o paciente tem que ter pelo menos 2 de 4 desses aqui, né, que eu vou conversar com vocês, que é a dor torácica compatível, localizada, melhora quando sentado, piora quando deitado, né? É aquela dor que pode irradiar para o trapézio e tudo mais, né? Então, essa dor torácica compatível, o atrito pericárdico presente, né? Ou seja, você vai auscultar e você escuta o atrito pericárdico, um ECG característico, ou seja, supradesnivelamento de ST ou infradesnivelamento de PR em segmentos, né, em derivações não contíguas, o derrame pericárdico demonstrado pelo eco basicamente confirma o negócio, né? Então, tem que ter pelo menos 2 desses 4 aí, para a gente fazer o diagnóstico. Quando a gente fez o diagnóstico, então, como que vai ser o manejo nesse caso, né, da pericardite viral? A pessoa vai ser internada se ela não estiver dentro da normalidade daquele quadro, ou se ela não estiver bem de fato, né, ela não
conseguir voltar para casa bem, então você vai internar, né? E principalmente pensando, né, se você não tiver um quadro sugestivo de pericardite, o paciente tem algumas sugestões ali, né, de que ele pode estar com quadro de pericardite, mas não são todas. Então, você está em dúvida ainda, você vai fazer investigação, então você interna o paciente para isso, tá? E além disso, se ele apresentar taquicardia, a gente viu que pericardite não altera muito a frequência cardíaca, hipotensão também não altera muito a PA, então se ele tiver com hipotensão e taquicardia, é importante a gente abrir um pouco o olho para isso, tá? História clínica que vai ser incompatível com o quadro. Se estiver fazendo quimioterapia atual ou se tiver HIV não tratado, a gente também interna. E o derrame pericárdico grande, né? Então, que vai precisar de drenagem, por exemplo, a gente vai ter que internar para fazer isso, né? Além disso, pensando num tratamento medicamentoso, eu posso usar, então, os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que a gente pode usar por 7 a 14 dias, né? Esses medicamentos. A colchicina por 2 a 3 meses, né? Principalmente tratando-se ali de complicações da pericardite, a gente vai ver daqui a pouco. O uso de corticoides também está previsto, drenagem pericárdica e a biópsia, para a gente saber a etiologia, uma possibilidade aí, né? Pensando na pericardite em termos de complicação, o que que a pessoa pode ter? Ela pode ter a pericardite recorrente, aí a gente vai utilizar a colchicina por 3 meses, tá? Para poder afastar essa possibilidade aí do paciente de ter essa pericardite recorrente, né? Pericardite constritiva, né? Então, seria aquela área extensa de calcificação, né? Depois que teve uma cicatrização da pericardite. E aí, quando a gente tem uma calcificação muito forte, a gente acaba, então, gerando uma sobrecarga, né? Das câmaras e a gente tem que fazer, então, uma pericardiectomia, né? Porque o coração não tem mais tanta complacência quanto ele tinha antes. Lembrando que o pericárdio está super relacionado aí com a capacidade do coração de ter complacência. Se você calcificou o pericárdio, ele perde bastante em termos de complacência e aí a gente tem que tirar o pericárdio do paciente para que o coração dele consiga funcionar normalmente, né? Nesse caso aí seria então uma intervenção cirúrgica, né? O tamponamento cardíaco, que é a complicação mais grave, mais aguda, né? Mais comum também de se encontrar da pericardite viral, tá? Então, o tamponamento cardíaco, a gente está pensando então num derrame pericárdico que vai comprimir as câmaras, tá? Normalmente, né? Isso vai acontecer e vai iniciar nas câmaras direitas, porque as câmaras direitas são mais delgadas, né? São mais fininhas, são menos musculares do que as câmaras esquerdas, até mesmo pelo nível de pressão que o sangue precisa sair de cada câmara ser diferente, né? Então, no coração direito a pressão é muito menor do que no coração esquerdo, né? Então, acaba que as câmaras direitas ficam mais suscetíveis a essa compressão gerada pelo tamponamento cardíaco, né, pelo derrame pericárdico, né? O paciente ele vai apresentar então a tríade de Beck, né, que é o engurgitamento jugular, hipotensão e taquicardia, né? Então ele vai apresentar esses 3 quadros aí. Hipofonese de bulhas pode estar presente, edema e hepatomegalia também, muito relacionada com o engurgitamento jugular, né? Então a gente vai observar então essa relação ali na hora de fazer o exame físico, né? E além disso, o pulso paradoxal, né? Então, a paciente vai apresentar para a gente uma diferença exagerada de pressão entre a inspiração e a expiração, tá? Então, a pressão vai ficar menor na inspiração e maior na expiração. Por quê? Porque quando o paciente inspira, a pressão intratorácica aumenta e essa pressão intratorácica aumentando acaba que auxilia, né, o tamponamento de acontecer, ou seja, você tem uma pressão aumentada ali daquele derrame pericárdico em cima das câmaras, né? E aí você acaba tendo uma hipotensão gerada por isso, por esse quadro, né? Ou pelo menos uma menor diferença, né? E maior diferença na expiração, tá? Então seria essa situação aí que a gente vai encontrar, né? E aí, além, né, da pericardite, da isquemia, da necrose e das lesões, a gente vai observar também o que acontece nas sobrecargas, né, lá no ECG. Então, quando eu penso em sobrecarga atrial, eu posso pensar em sobrecarga do ato direito ou do ato esquerdo. Sobrecarga do ato direito, aí o que eu vou observar? Geralmente ele vai ser gerado por doenças pulmonares, né? Então, o coração direito sofre muito com doenças pulmonares, né? Seja, por exemplo, uma DPOC, uma hipertensão pulmonar, seja o que for, vai acabar gerando ali uma sobrecarga para o ato direito, para o ventrículo direito da mesma forma, tá? Mas principalmente quando eu penso aqui no ato direito, seria relacionado à sobrecarga da artéria pulmonar. Isso também vale para o ventrículo direito, seria até um fator muito importante ali de gravidade, né? Então, você tem uma sobrecarga da artéria pulmonar, a gravidade é um pouco maior do 4, tá? No ECG, como que isso aqui vai se apresentar? Um aumento da amplitude da onda P em D2 e em V1, que a onda P é aquela plus-minus, né? Ou seja, ela sobe e depois desce um pouquinho,
como se ela fosse isodifásica, né? Vamos pensar dessa forma. Na onda V, na derivação V1, a onda P ela vai ficar mais positiva, tá? Então a parte positiva dela vai ser bem maior do que a negativa, e aí a gente tem a possibilidade de ser uma sobrecarga de ato direito, né? Então, na derivação D2, a onda P ela tem uma amplitude aumentada, e na derivação V1 ela fica mais positiva do que negativa, né? No ato esquerdo, quando a gente tem sobrecarga de ato esquerdo, que pode ser gerado por uma estenose mitral, insuficiência mitral e também a hipertrofia do ventrículo esquerdo, né, que acaba culminando numa insuficiência cardíaca, né, e porque gera essa sobrecarga, né, tanto para VE quanto para AE, né, para ato esquerdo. A característica dela, então, ela vai afetar a duração da onda P, né, principalmente quando a gente fala ali de D2, né, então a duração dela vai ser maior do que 100 milissegundos em D2, né, e quando a gente pensa em V1, né, que a onda P, ela é plus-minus, né, a gente vai observar que tem uma amplitude maior da parte negativa, né, quando a gente pensa, então, em ato esquerdo, tá? Isso nessas derivações específicas, né? E quando essa sobrecarga atrial está acompanhada de índice de Morris positivo, a gente tem uma maior acurácia diagnóstica, né? Então, a gente observa melhor essas alterações, né, pensando ali, né, no aumento da amplitude da onda P em V1, ou também o aumento ali da duração, e principalmente nesse caso, da duração da onda P em D2, né? Então ela fica com maior duração do que 100 milissegundos, né? Que seria o valor máximo ali que poderia chegar, né? E a sobrecarga ventricular, por fim, né? Quando a gente observa essa sobrecarga, por exemplo, no ventrículo direito, a gente está falando principalmente de hipertensão pulmonar. A pressão que o ventrículo direito enfrenta, né, para liberar o sangue para a artéria pulmonar acaba ficando maior por causa dessa hipertensão pulmonar, né? E aí várias coisas podem gerar essa hipertensão pulmonar, como é o caso do enfisema, DPOC e tudo mais, né? O que que a gente vai ter de observação aqui na ECG? O V1 com QRS positivo, né, ou mais positivo. Normalmente em V1 o QRS é mais negativo, tá? Então a gente vai observar ele mais positivo em V1, né, mais pontiagudo, mais positivo. Em V5 e V6 o QRS fica negativo ou isodifásico, tá? É aquela ideia de espelhamento, ou seja, V5 e V6 está olhando mais a parede lateral ali, esquerda do coração, né? Se eu estou tendo aqui V5 e V6 com QRS negativo, em V1 significa que ele estaria positivo ou mais positivo, tá? Que seriam derivações contralaterais, vamos pensar assim, né? E aí a gente pode observar dessa forma. E em ventrículo esquerdo, né, essa sobrecarga do VE, ela não vai aparecer tanto assim no ECG, mas a gente pode ver um aumento de amplitude do QRS, tá? Mas o principal, e não vai alterar o eixo, né? Então não aparece tanta coisa assim, mas que o ventrículo esquerdo, normalmente, ele já tem um determinado nível de sobrecarga, né? Dentro da normalidade dele, por quê? Porque ele precisa ser mais forte para bombear o sangue mais forte para a aorta, né? Então acaba que isso não aparece tanto no ECG. Mas a gente tem esse índice de Sokolov-Lyon, né? Que quando ele está acima de 35 milímetros, aí a gente pode considerar, então, uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, tá? Quando que a gente vai fazer isso daqui? Como, né, que a gente vai fazer isso daqui, né? Esse índice de Sokolov-Lyon. A gente calcula a partir da somatória ali, da amplitude de S em V1, né? Somada à amplitude de V5 ou V6, tá? E aí a gente vai obter um valor ali maior do que 35 milímetros, seria sugestivo, então, de sobrecarga de ventrículo esquerdo, tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Valeu!